Pronto, agora está gravando. Então, esse entendimento que nós espíritas temos com relação ao Cristo ser o Consolador, e quanto aos espíritos, né, e o Espírito de verdade que veio trazer também o Consolador prometido, então, pelo Cristo. E aí a gente consegue observar, então, a mudança, né, da humanidade com a vinda do Cristo. A questão moral, então, fica muito mais evidente. A gente começa, então, a ter mais vontade e ser mais compelido a trabalhar a moral. Antes, então, uma sociedade voltada unicamente ao consumo, aos bens materiais, a adquirir riqueza, né, a ter status, onde a mulher era relegada ao canto, né, vamos dizer assim, né, não tinha papel nenhum, efetivamente, na sociedade. Isso tudo muda com o Cristo, né? Tanto que o Cristo, quando vem, a primeira pessoa para quem ele se mostra é uma mulher. Justamente essa já era a intenção, já de mudar esse pensamento na humanidade, porque isso é fundamental. Se nós não entendermos uns aos outros como sendo simplesmente filhos do Pai, não é? Sendo todos irmãos, não tendo que fazer essa diferenciação entre sexos, entendendo realmente somente o amor, então se a gente ainda não tiver esse entendimento, fica muito difícil, né? Fica muito complicado para a gente poder ter uma boa convivência, vamos dizer assim. Isso no modo superficial, né? Então, esse capítulo é muito importante para a gente nesse sentido, para a gente entender realmente que Cristo é o Consolador, porque ele veio trazer muitas informações e reflexões que mudaram a nossa vida, né? Que melhoraram tudo isso, porque a gente começa a entender o que realmente importa. E quando a gente pratica os ensinamentos, né? Quando a gente pratica tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, a gente vê como nós, né? Como o nosso interior muda, como a gente fica mais tranquilo, como a gente se sente melhor, né? Então, é por isso que é muito importante esse capítulo, a gente entender essas duas questões, tanto do Cristo ser o Consolador, né, por todos os ensinamentos, pelo caminho, pela verdade que ele nos trouxe, e também quando a gente complementa ali a questão do Consolador prometido pelo Cristo, né, o Espírito da Verdade que vem aí presidir junto com os outros espíritos e também com Kardec na codificação da doutrina espírita. Bom, então, para a gente dar continuidade, alguém quer fazer alguma colocação antes da gente começar a ler? Vânia? No, it's not? Então, vamos lá. Quem gostaria de ler, então? A gente parou, a gente ia começar, na verdade, as instruções dos Espíritos, né? Advento do Espírito de Verdade. Esse item é muito importante, muito mesmo. São ensinamentos ali trazidos pelo Espírito de Verdade e que cabe muita reflexão para todos nós aqui neste momento. Então, de vocês, meninas, quem gostaria de iniciar a leitura? A Vânia? A Vânia. Então tá bom, Vânia. Só liga o áudio, por favor, porque a gente ainda não aprendeu a fazer leitura labial. Não, nem... Eu estou tentando, estou nas aulas online aí. Agora entendi. Brincando, não estou não. Instruções dos Espíritos, né? Isso, Advento do Espírito de Verdade. Tá bom. Venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Bom, só fazer aqui um complemento. Quando a gente fala sempre do Espírito de Verdade, já tinha falado no começo, né, mas é sempre bom a gente repetir. No meio espírita ainda tem muito essa divergência de entendimento quanto a quem seria o Espírito de Verdade. Enquanto muitos acreditam que o Espírito de Verdade seja Jesus, muitos mostram que não é, porque ele sempre fala, sempre se refere em terceira pessoa. Tem muitos outros casos que fica claro que o Espírito de Verdade é uma outra pessoa. E aqui, quando ele fala, nesse começo, ele fala assim: venham como antigamente entre os filhos transviados de Israel,
trazer a verdade e dissipar as trevas, né? Então a gente vê um espírito que já vem participando, né, dessas mensagens, né, para a humanidade. A gente imagina ali que talvez seja um dos espíritos que falava aos profetas, né? Então a gente imagina que o espírito de verdade esteja junto com Jesus, já trazendo essas mensagens, né, para toda a humanidade. E ele fala: o espiritismo, como antigamente, minha palavra deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, né? O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso na humanidade. Então ele fala assim que como um ceifeiro ele reuniu em feixes, né, em fardos, em pacotes ali, o bem que estava espalhado na humanidade, né, que estava esparso na humanidade, disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Então, aí a gente fica um pouco confuso, porque essa é uma fala de Jesus, né? Que está presente lá no Evangelho. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, né? O que a gente lê lá no Bem-aventurados aflitos. Mas a questão não é essa, né? O objeto de estudo nosso ainda não é esse. Mas mais para frente a gente vai sim realizar um estudo para a gente ter essa noção do Espírito de verdade, quem que é, quem que foi, qual que é realmente a importância, né? Porque a importância é a mensagem que ele traz para a gente, né? Então, o que ele vem falar é o seguinte, que como antigamente ele já esteve entre nós trazendo uma mensagem, né? E revelou esse Deus diferente, né? Esse Deus, então, que é um Deus bom, um Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas, né? Tirando, então, aquela imagem do Deus vingativo, punitivo, né? Aquele Deus que se assemelhava muito à própria criatura, né? Então, é um espírito que veio já trazer mensagens elevando o pensamento da humanidade quanto a Deus, por exemplo, né? Quanto ao conhecimento do que é Deus. E então, continua, Vânia, por favor. Tá, eu continuo sendo a Vânia. Que bom! Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, os socorrais... Isso. Socorrais e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Então, olha que não tem nem como, né? Quando a gente lê um texto desse, a gente não imaginar a grandeza do Espírito que está falando, né? Porque, lógico, ele vem primeiro dizer o porquê da doutrina espírita, né? Então, o que acontece? Os encarnados aqui, né? Eles se perderam no caminho, né? Então, eles se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, né? E aí eles estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. E aí, então, vem o Espírito da Verdade trazer informação, né? Trazer luz para nós aqui encarnados. E ele fala assim que meu Pai não quer aniquilar a raça humana, né? Então, tirando essa ideia realmente de um Deus punitivo, vingativo, né? Um Deus que quer aniquilar os maus, quer separar os bons dos maus, né? Então, tira um pouco essa imagem. E aí ele continua, porque o que o Pai quer? Que ajudando, né? Uns aos outros, então nós, com os desencarnados, aí ele fala mortos e vivos, quer dizer mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Então ele vem ali ratificar para a gente, né, sobre a questão da ressurreição. Então ele vem dizer para a gente que a morte não existe, né, que existe a morte do corpo físico. E aí ele fala assim, e o que ele quer é que nós nos ajudemos, né, os encarnados e desencarnados, né, e que nós nos socorramos, né, o que a gente faz. Nós não ajudamos também no pronto-socorro, na desobsessão, nas nossas orações, na vibração. Então, e de lá eles também não nos ajudam, nos intuindo, nos protegendo. Então, nós estamos sim nessa constante ajuda um com o outro. E é para isso que existem os médiums, né?
os médiuns eles vão fazer essa ligação mais direta entre o plano espiritual e o plano material. Então, nós estamos, sim, uns ajudando aos outros, como o nosso Pai quer, como o nosso Pai deseja que seja, né? E aí ele fala que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, porque até então, os apóstolos, né, bem intuídos, né, como Paulo, como João, como Lucas, Mateus, né, os evangelistas, a gente ainda pode falar de outros profetas, todos eles ali estavam sendo intuídos, estavam escutando a voz dos Espíritos, né? Mas para a humanidade ali, então, ficava sempre sendo o profeta ficava sendo sempre o profeta, né? E os apóstolos a falarem. Quando, na verdade, hoje a gente tem esse entendimento de que espíritos de luz, espíritos evoluídos, os cercavam e os intuíam também, né? Para que eles pudessem passar o conhecimento. Porque, como numa comunicação mediúnica, uma parte do médium, uma parte do espírito. Às vezes, acaba uma parte do médium sendo maior que a parte do espírito, né? Então, os bons espíritos ficavam ali, sempre ali, intuindo os apóstolos, né, intuindo os profetas, para que se fosse passada a mensagem correta. Então, mas hoje já não se quer mais simplesmente que sejam os profetas e os apóstolos, não, mas que a gente dê nome, né, que a gente coloque ali por quem está por detrás, né? Os profetas sempre diziam: Deus falou comigo, né? Deus desceu e falou comigo. Então, porque essa era a visão, eles achavam que quem falava era sempre um Deus, uma divindade, alguma coisa muito acima dele, para poder vir assim, né, em espírito falar com ele. E aí o Espírito da Verdade diz agora que a doutrina vai nos mostrar que não são simplesmente os apóstolos e os profetas, mas sim a voz dos espíritos, dos desencarnados, aqueles que não estão mais na carne. Então ele fala, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, né? Então, que essas vozes se façam ser ouvidas, né, ou proclamar. Aí ele fala, orai e crede, porque a morte é a ressurreição. E é verdade, a morte é a ressurreição, é o ressurgimento da vida. Ou seja, nós estamos aqui encarnados com a morte do corpo, nós ressurgimos agora com a vida plena no plano espiritual. Então, de fato, né, a morte é uma ressurreição, é ressurgir, né? Mas não naquela ideia de se criar do nada, né? A ressurreição, na verdade, é numa passagem de estágio da vida, né? Nós estamos encarnados e aí ressurgimos somente em espírito no plano espiritual. E a vida, essa parte, olha que lindo, né? E a vida é a prova escolhida. É isso, a nossa vida nada mais é do que o conjunto de provas que nós escolhemos. E por quê? Né? Ele fala assim que nessas provas, durante essas provas, as vossas virtudes cultivadas, né, aquelas pequenas, algumas já um pouquinho maiores, né, enfim, elas devem crescer e se desenvolver como cedro. Então, o que ele está falando aqui para a gente nesse... Peraí, gente, deixa eu só ver se entrou mais alguém. Não, é isso mesmo. Então, é justamente isso, né? A nossa vida são provas que nós escolhemos. E nós passamos por essas provas para que as nossas virtudes cultivadas, né? Aquelas que estão pequenas, um pouco maiores, enfim, para que nós possamos fazer com que elas cresçam e se desenvolvam. Então, nós precisamos da reencarnação para desenvolver as nossas virtudes. Nossa, que bonito, né? Bom, continua, Vânia, por favor. Alguém quer falar alguma coisa também? Não perguntei. Não? Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para iluminar vosso caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Pode continuar. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Bom, ele está falando aqui para a gente com relação ao conhecimento, né?
Então, e ele começa dizendo assim, homens fracos, né? Que compreendeis as trevas de vossas inteligências, né? Então, compreenda as trevas, né? Compreenda ainda a falta de luz nas nossas inteligências, né? E não afastei o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar o vosso caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Então, são as informações, né? São todos esses conhecimentos que estão sendo trazidos para nós. São fachos, né? Que a clemência divina coloca entre as nossas mãos, né? Porque é por misericórdia que o Pai nos dá essa bênção de conhecermos algo que possa nos ajudar a evoluir, não é? Ora, imaginemos a nossa vida hoje sem a doutrina espírita, sem o entendimento da reencarnação, por exemplo, sem a certeza da continuidade da vida. Hoje, no atual estágio de evolução da humanidade, né, com o materialismo assim tão forte, com as pessoas tão voltadas ao capitalismo, com tantos irmãozinhos nossos, né, de mundos um pouco menos avançados, que vão sendo trazidos para cá, e nós conseguimos ver a diferença. Nós vemos a diferença de cultura, vemos a diferença de postura, de ideologias, de pensamentos, nós vemos a diferença entre evolução de espíritos, não é? Mas ainda assim nós não conseguimos enxergá-los de outra forma, senão com amor. Não é? Se nós ainda não conseguimos compreender, muitas vezes, o porquê de estarem ainda tanto tempo ali presos àquelas culturas, àquelas outras coisas, ainda assim nós temos amor por eles e queremos que eles evoluam, que eles cresçam, que eles desapeguem dessas outras coisas, não é? E a gente não pode esquecer nunca que coisas que nós temos entendimento hoje de que não são boas, né? Pode ser tanto cultura como formas de agir, né? O que nós entendemos hoje como errado, certamente advém de uma reflexão, de um ato, de um fato, ou de fatos que nós cometemos no passado. Ou seja, muitas vezes coisas que hoje nós condenamos, certamente hoje condenamos, por reflexões de erros que cometemos no passado. Entende? Então nós temos que ter esse entendimento. Se hoje nós reconhecemos errado, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo porque é muito comum. Por exemplo, furtar, né? O ato de você retirar algo sem que aquela pessoa perceba que está sendo retirado, né? Que está sendo roubado. Então é um furto. Muitas pessoas não classificam o furto como algo errado, né? As pessoas dizem, a pessoa foi descuidada, fica sem, entende? E hoje nós temos esse entendimento, furtar é sempre errado, não importa a situação, né? Nós aqui, eu tenho certeza que se encontrarmos um celular na rua, com certeza nós vamos tentar devolver para o dono. Quando nós aqui temos conhecimento de muitas pessoas que já teriam outra postura. Então, o que eu quero dizer... mentir, né? Ou mentir. Uma mentira branca. Fala assim, é a tal da mentira branca, né? Uma mentira, ela é sempre mentira, né? Uma mentira que não vai prejudicar, mas é sempre uma má conduta, né? Agora é difícil, né? Quando a gente fala assim, filosoficamente, assim, pensando, né? O que é melhor? Uma verdade vestida ou uma mentira branca, né? Uma mentira escondida. Porque às vezes o que acontece? A verdade, as pessoas confundem muitas vezes, né? Eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa verdadeira, sincera. Eu falo as coisas que eu penso na cara e não tem essa, né? Agora, a verdade, quando ela é a verdade, ela não pode machucar o outro, né? Então, muitas vezes a gente vai dizer a verdade, mas a gente coloca uma roupa diferente na verdade, para que ela não se apresente nua e crua na frente da pessoa, porque às vezes ela não está preparada para aquilo, né? Agora, uma mentira é sempre uma mentira. Não importa se ela é branca ou se ela é branda, né? A mentira é sempre uma mentira, né? Esconder a verdade é sempre um fato, não há como negar isso. Então, eu só quero que a gente reflita o seguinte: é importante que a gente seja sincero, sim, mas que a gente tome muito cuidado com a forma que a gente apresenta a verdade. Primeiro, para que nós não tenhamos a arrogância e a prepotência de achar que detemos a verdade ao ponto de querer colocá-la à mostra de todos. E quando nós tivermos assim essa certeza da verdade, que a gente tenha cuidado quando for falar ao outro, né? Para que não machuque. A própria palavra do Cristo é assim. Tem uma passagem que eu sempre lembro, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, não. Um livro
que é um comentário sobre os evangelhos de Mateus, né, feito por Emmanuel. E eu sempre, quando eu falo da verdade, quando eu penso na verdade, eu penso assim, né, como ele fala assim que silencie quando preciso, mas fale sempre que necessário, a fim de desfazer enganos e limpar raciocínios. Entendendo, porém, que Jesus não confiou a verdade para transformá-la em pedra sobre o crânio alheio, né? Mas sim num clarão que ilumine a todos. Então, veja, Jesus não confiou a verdade para machucar os nossos irmãos, para nos machucarmos. Muitas vezes as pessoas utilizam a palavra de Jesus, dos evangelhos, para ferir um irmão ou para denegrir um irmão, para menosprezá-lo, né? Então, veja, a verdade ela é sempre muito importante, mas nós devemos tomar cuidado com ela. Primeiro, porque nós ainda não detemos essa verdade. E segundo, se nós achamos que é a verdade, se nós acreditamos nessa verdade, devemos ter o cuidado na hora de apresentá-la ao outro, para que isso não o fira. É como, por exemplo, nós vamos falar da doutrina espírita para um evangélico ortodoxo, né? Se nós formos expor todas as verdades, né, e combater todas as verdades dele, como seria, né? Ele ficaria chateado, né? Seria. Então não é essa a intenção, não é essa a proposta, tá? É só uma reflexão sobre o que a gente estava lendo, né? Bom, aí ele fala o que para a gente aqui também? Deixa eu ver que eu grifei. Não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre as nossas mãos, né? E aí ele fala assim: estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que vêm do céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão, as utopias às verdades, né? Então, isso é muito importante quando a gente faz nossos estudos, e Kardec sempre falava muito isso, né? Da gente ter esse controle das coisas que a gente lê, para a gente não misturar as coisas, tá? Então, Vânia, continua para mim, por favor. Não estou dormindo. Não? Tá sim, ó, tá escrito aí embaixo, ó, Liz está dormindo. Não estou, está. Peraí. Acordou? Didier. Princesa não dorme, né? Tira um sono de beleza. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vós vos clamamos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Isso de verdade. Então, essa aqui é uma frase bem emblemática, né? Quando a gente fala dos estudos, né? Da doutrina. Essa parte em que o Espírito da Verdade fala, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E instruí-vos, eis o segundo, né? Porque é realmente disso que se trata. Essa questão nossa com os estudos, né? Com as instruções e principalmente com o amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Isso é fundamental. E nós só vamos conseguir entender isso através das leituras, do entendimento, né? E da prática, é lógico, né? Da prática da caridade, da prática dos ensinamentos. É a prática que vai realmente trazer, né? Que vai fundamentar o entendimento para nós. Porque é muito... Emmanuel fala isso, né? Não entendi. Não só o Emmanuel fala isso, não só os estudos, mas o exemplo santificante. Exato. Tomando para os espíritas, né? Que o espírita, ele estuda muito e lê muito. E também tem que sair só da leitura, né? Dos estudos, tem que praticar. De que adianta eu estudar tanto se eu ainda machuco o meu próximo? Não pedindo perfeição, é lógico, porque a gente erra. Às vezes um tom, às vezes uma palavra mal colocada, a gente acaba machucando as pessoas que a gente ama, enfim. Mas... tem que exemplificar sempre. A doutrina espírita, para ela ser... como é que fala que os espíritas hoje estão falando? Em mais direções? Progressista? Não espírita progressista. Quando fala assim, colocar
Isso, abranger, colocar a doutrina para várias pessoas conhecerem, como é que fala? Entendi. Divulgar a doutrina. Divulgar, Eu né? acredito muito na doutrina espírita sendo divulgada pelo exemplo dos Propagar. espíritos. Isso, propagar. Obrigada, Lavínia. Aê. Porque se no Brasil, vamos imaginar que no Brasil tem 6 milhões de espíritas, e esses 6 milhões fizerem o possível para exemplificar os ensinamentos do Cristo, como é que a gente não vai propagar essa doutrina, né? É lógico que propagando a doutrina espírita, a gente propaga os ensinamentos do Cristo, né? Isso. Então, eu acho que muito mais do que a propagação de mídia, é a propagação de exemplos. Então, você conversa com uma pessoa no banco, as pessoas te conhecem e depois falam, nossa, fulano é espírita, não imaginava porque falam isso, isso, aquilo. E não, o espírita não é isso. Então, muito mais do que propagação de mídia, propagação de exemplo. Lógico que agora, por exemplo, na pandemia, é necessário isso, né? Mas não deixa de exemplificar sempre, todos os dias, né? Nem que Quando a gente... Eu tô tentando cativar meu irmão, pastor evangélico. Ele tem um canal na rádio. E aí eu faço aquelas mensaginhas lá que eu faço, eu mando para ele. E agora ele cismou de ler no ar, sabe? Ler na rádio. Cismou, né? Ele cismou, né? Ele cismou. Ele cismou, Tem né? coisas que não são boas, né, Lavínia? Não é nem incluída. Hoje ele me passou a mensagem falando, olha, eu li sua mensagem no final do programa, viu? Achei bonitinho. Nossa. Que legal, né? É o que a gente vê, na verdade, né? Porque essa questão da religião só tem aqui com a gente. Porque a espiritualidade toda não tem essa de espiritismo evangélico, católico, né? E se a gente reparar, na verdade, tudo que está no espiritismo sempre esteve nas outras religiões. É que o homem, como ele mesmo aqui diz, o homem vem deturpando as coisas, né? Ele modifica para o seu bel prazer, para atingir as suas, né? Enfim, as suas necessidades. Quando a gente fala, por exemplo, da água benta, né? Hoje me veio a questão da água benta. O que é água benta se não uma água fluidificada? Não é verdade? Ou a hóstia, né? O que é a hóstia consagrada, se não um pedaço, uma parte de um pedaço de pão, não sei, um miolo de pão, vamos dizer assim, consagrado, né? Fluidificado. Então, tudo que a gente fala na doutrina espírita já estava lá na humanidade, sempre esteve, né? A comunicação entre espíritos que foi proibida por Moisés. Então, tudo que a gente fala na doutrina, na verdade, sempre existiu. É o que ele fala agora, assim, né? Que ele veio com um facho, né, de luz dessa chama e veio trazer mais organizado agora para a gente e pedir que a gente não abra mão disso. Mas a questão é que tudo que a gente fala do espiritismo sempre existiu, né, na história da humanidade, não é verdade? Então, o que é errado mesmo é nós, seres humanos, que daí colocamos as nossas más tendências, nossas vontades, essa nossa ganância, essa nossa busca pela dominação. Então, a gente utiliza a religião e coisas fortes, né? Porque como que o cristianismo conseguiu, né? O catolicismo conseguiu por tanto tempo dominar e ficar com o povo e tal. Lógico que pelo medo. Mas a grande verdade é o que ele falava, que é a proposta de Jesus e tudo aquilo, isso mexia com o espírito de todos, não é? Então, não era só a questão do medo por estar ali, é porque realmente as palavras que estavam sendo ditas ali pelos padres, né, pelos sacerdotes, eles estavam sim sendo intuídos pelos bons espíritos, mas é claro que sim. A gente sabe que na igreja, sim, tem muitas pessoas, né, tiranos e tal, que se utilizam da posição que estão para ter poder, né, para fazer as suas conquistas, mas a gente sabe também que tem muitos que vão ao catolicismo, que vão às igrejas evangélicas, os pastores, com missões mesmo, né, com o pastoril, com a questão mesmo de divulgar a doutrina, né, o evangelho de Jesus. Então, o que acontece é que, como em todos os lugares, né, como numa macieira, sempre tem uma maçã mais difícil, né, uma maçã ainda um pouquinho suja, né, mas ali ainda estão boas maçãs. Então, tanto na religião evangélica, no catolicismo, tem sim os bons
né? Tem ali os que se deixam ser intuídos pelos bons espíritos. Então, aquela massa que estavam toda ali conduzida pelo catolicismo, é porque ali havia verdade também. Mas, infelizmente, como ele fala aqui, o ser humano, ele vai introduzindo os erros na palavra de Deus e vai modificando a Bíblia, vai modificando os ensinamentos, tá? Mas, só concluindo para dizer o seguinte, que é necessário que a gente ame uns aos outros e que a gente se instrua, que a gente busque o conhecimento, tá? Isso é o mais importante, porque o que traz felicidade ao espírito é a verdade, né? O amor e a verdade, não é isso? Afinal, a verdade, né? Toda a verdade, aliás, não existe amor sem que haja verdade. E toda verdade é um ato de amor, tá? Então vamos lá, Vânia, continua, por favor. É o item 6 agora, né? Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Bonito, né? Os anjos consoladores, né? São a nossa família espiritual, né? O nosso mentor, né? E eles vêm enxugar a nossa lágrima como? Trazendo ensinamento, reflexão, né? Nos nossos momentos de aflição, né? Naqueles momentos que a gente não sabe o que fazer, não sabe o que pensar, né? E aí a gente recebe a presença deles e eles tentam nos ajudar. Então é dessa forma que esses espíritos vão nos consolar, né? Que eles vão enxugar as nossas lágrimas, né? E aí ele fala também uma coisa muito linda e muito importante, né? Que a gente eleve a nossa resignação ao nível de nossas provas, né? Em que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, né? Mas que esperem, porque anjos consoladores vão enxugar suas lágrimas. Então, que a gente tenha resignação diante das nossas provas e que a gente eleve a nossa força de acordo com as nossas provas. É igual a gente falou nas bem-aventuranças, no Bem-aventurados Aflitos, e a gente falou justamente disso, né? Que a gente está pronto para passar pelas nossas provas e que, de fato, Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Então, que a gente eleve, sim, a nossa resignação ao nível das nossas provas, ao nível das nossas forças, né? Ou seja, basta que a gente eleve mesmo o pensamento, porque a gente pode fazer, a gente pode vencer, a gente pode passar, desde que a gente tenha, assim, resignação ao Pai, né? Então, isso. Então, é isso mesmo. Continua, Vânia, por favor. Engraçado, né? Porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Fala de Jesus aqui, né? Isso, exatamente, né? Ele fala no momento do sofrimento de Jesus no Monte das Oliveiras, né? E que a dor lá foi sagrada. Então, quer dizer que chorar e sentir dor faz parte mesmo, né? É algo elevado, mas que a gente eleve também a nossa prova, a nossa dor, a nossa resignação ao nível das nossas provas, né? Então, que a gente eleve mesmo a nossa resignação. Tá bom? Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai, no dia seguinte, a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de vosso Pai, de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam um tesouro que deve vos tornar rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais denudo de vós todos será, talvez, o mais resplandecente. Então, aí ele começa dizendo o seguinte, né? Obreiros, traçai vosso sulco, né? Que é aquela linha, aquele vão que se coloca na plantação para iniciar ali a lavoura, né? Então, aí ele coloca lá, obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera, né? O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo,
mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, né, quando você desencarnar, sentirei surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores. Então ele está falando daqui das nossas provas, nossas dificuldades, aquelas que a gente passa com resignação, que a gente sofre, mas que a gente não cede, né? Que a gente continua ali firme. Então ele fala que tudo isso vai ter uma recompensa, né? Isso tudo vai ser um tesouro lá nas esferas superiores, né? Onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será talvez o mais resplandecente. E ele fala então dessa questão de que muitas vezes nós estamos aqui passando, entre aspas, por miserável, né, por tantas dificuldades, e às vezes o mundo aqui nos coloca numa posição inferior, quando na verdade lá, chegando no mundo superior, de repente nós que aqui éramos dos mais desnudos, né, lá seremos talvez os mais resplandecentes, né? Como a gente lembra daquela história da rainha de Ravré, né, quando ela desencarna, que ela era aqui uma rainha, né, e tudo cheio de pompas e tal, e quando ela chega lá, ela se vê uma desnuda, né, vamos dizer assim. E lá ela enxerga aqueles que aqui estavam desnudos, né, que eram miseráveis, lá ela os enxerga agora mais resplandecentes lá, com as trevas dissipadas, né, toda a luz ali feita, se mostra então que aqueles espíritos que aqui estavam como miseráveis, na verdade eram os espíritos já evoluídos, não é? Espíritos já com um certo grau de evolução. Então, é disso que ele está falando. Então, nós temos que passar pelas nossas provas com resignação, sempre confiando no Pai. E não esquecendo que os nossos suores e as nossas misérias formam o tesouro, né? Então, formam um tesouro, um rico tesouro para nós mesmos, né? Essa é a nossa bagagem. É isso sim que nós vamos carregar sempre conosco, né? As nossas dificuldades, as nossas lutas, mas principalmente as nossas vitórias, as nossas conquistas, os amigos que nós vamos fazendo, né? Ou os laços de amor que nós vamos atando a cada encarnação, eles vão ficando mais apertados. Então, isso sim são os tesouros que vão lá nos elevar nas esferas superiores. Elevar no sentido de conquista, né? Não que, enfim, nesse sentido, tá bom? Vai ser espírito perfeito, né? Levar as conquistas que a cada encarnação a gente vai conquistando algo, né? Isso. Nem que um pouquinho. Para a evolução, né? De cada encarnação. E de cada encarnação. São os tesouros que a gente vai levar daqui, são esses, né? E olha que tesouros, viu? Por isso que é tão importante a gente pensar em quais são, né, as plantas, o que nós estamos plantando. Porque se nós vamos colher tudo o que nós estamos plantando, não é? É como numa horta mesmo, né? Se você vai fazer uma horta, você vai colocar alface, repolho, cheiro verde, enfim. Você vai colocar as coisas que você gosta, não é? Ninguém, por exemplo, vai plantar jiló se não gosta de jiló. Porque sabe que vai nascer o jiló lá, ele vai ter que colher. Então, isso é para tudo. Se nós vamos plantar inimizade, por menor que seja, que nós não esqueçamos que nós vamos colher isso que nós estamos plantando. Então, devemos pensar duas vezes. É como criar uma inimizade. Muitas vezes nós, no ímpeto, né, de colocar a nossa vontade, de colocar o nosso pensamento, muitas vezes nós não pensamos se estamos ali criando uma inimizade, criando uma confusão desnecessária. Então, muitas vezes, por não pensar nisso, por não ver o que nós estamos plantando, esquecemos que nós vamos colher aquilo que estamos plantando. Não é verdade? Bom, Vânia, você quer falar alguma coisa? A Alice quer fazer uma pergunta para você. Mas eu não sei como eu faço. Então pede para a Vânia traduzir. Ela quer saber como a gente passa pelas encarnações, a gente trabalha, a gente
vai se reajustando, vai trabalhando as nossas más tendências, o porquê que quando os nossos olhos se fecharem é bom se fechar, sentiremos surgir e germinar em nós a preciosa semente do Espírito de verdade. Se já estamos trabalhando, não deveria já surgir e Ele está germinar? falando da questão da verdade, né? Porque ele não está falando aqui da reencarnação. Então, essa semente que ele está plantando dentro de nós, quando a gente desencarnar, nós vamos perceber que tudo isso que ele está falando aqui é verdade. Então, é essa sementinha que ele está plantando dentro de nós. Então, quando desencarnar, quando fechar a luz, e aí nós vamos então ver aquela sementinha crescer, porque nós vamos estar diante do mundo espiritual, como o Espírito da Verdade falou, e a vida vai continuar sim, assim como ele está dizendo para nós. Então, essa semente que ele está plantando aqui no Evangelho é justamente esse conhecimento da vida futura. Por isso que ele fala que é quando fechar os olhos é que nós vamos ver essa semente germinar, né? Então, aqui muitas vezes, quantos espíritas não pensam assim? Leem, acreditam, mas com o pé atrás. Quando desencarnam e se vê no mundo espiritual, ainda fica com uma duvidazinha e fala, nossa, mas será que é isso mesmo? Né? Opa! Então, cadê Chico Xavier? Né? Cadê? Já pergunta um espírito conhecido que esteja desencarnado, né? Bem assim. Mas essa que é a verdade. Muitas vezes, só depois de desencarnar, é que todas essas sementes que nós estamos aqui plantando, é que elas vão realmente germinar. Porque, às vezes, a gente precisa da verdade, né? A gente precisa ter uma confirmação visual. Não basta o médium falar, eu preciso ver como o médium vê. É difícil, né? Mas... Prova. Prova. Não, mas eu vejo. Aí fica difícil, né? Mas... É um contra o outro, né? Só que a doutrina espírita, ela não se prende a isso, né? Ela consegue exemplificar e provar de muitas outras formas. Não precisa simplesmente só um médium, né? Quantas as pessoas que duvidaram tanto, que então Deus permitiu que se fizesse a verdade. Nós podemos falar aqui de Paulo, né? Saulo de Tarso não perseguiu e questionou tanto, queria porque queria ver, e quando viu, ele não aguentou a luz, ficou cego. Então, é difícil. Às vezes a gente pede tanto as coisas e a gente não sabe que nós não estamos ainda preparados para receber aquilo. E por isso que tem os intermédios, né? Por isso que tem os médiums. Enfim, é cada um, é o aprendizado de cada um. Mas essa é que é a verdade, tá bom? Certo, Liz? Ela já tem mãozinha. Mãozinha que dá tchau, mãozinha que faz ok. Parece a mãozinha lá da família Adams. Usa, faz coração também. Vai lá, Vânia, continua, por favor. Em verdade, digo-vos, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bens amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas, que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que, frequentemente, são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis. E que quer que vós mesmo trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. Bom, aqui quando a gente fala, né, nessa questão, deixa eu só ver aqui onde que eu coloquei. Uma coisa que eu sempre lembro, quando Jesus, né, quando tem aquele momento da aparição, né, em que Jesus está lá com o apóstolo, se eu não me engano agora, acho que era Pedro. Bom, ele estava lá com os apóstolos e aí então tem a aparição, né, aparece o Elias e aparece também Moisés, junto com ele conversando, né? E uma coisa que eu sempre acho muito importante a gente falar, porque às vezes a gente só critica, né, a questão, por exemplo, de Moisés, né? Moisés teve um papel fundamental no desenvolvimento humano, né? Ele tirar o povo ali, né, conduzir o povo, sair da escravidão, lidar com um povo agora então liberto do seu Senhor, ali liberto para o seu livre-arbítrio total, né? Tanto é que mesmo ali entre eles houve a divisão, né, as 12 tribos ali que foram se formando.
Então, Moisés teve um papel muito importante. Então, eu sempre vejo esses espíritos que tiveram um papel muito importante na história da humanidade, eu penso se eles não estão realmente totalmente comprometidos com a evolução, com o crescimento, né, com a evolução da Terra, ou se eles já foram para outros orbes, né? Então, eu sempre imagino espíritos como esse, né, como Sócrates, Platão, né, no caso também Paulo de Tarso. Então, espíritos que vieram para cá com um compromisso muito grande com o planeta Terra, eu sempre imagino se eles não continuam com esse compromisso, né? A gente sempre fala que Jesus é o governante da Terra, né? Que estava com Deus na criação da Terra. Enfim, eu imagino que esses espíritos que estejam já há muito tempo conosco também. E quando ele fala aqui, por exemplo, né? E meu apóstolo vos ensina, né? A gente sempre imagina quem que é esse apóstolo a quem ele se refere, né? Mas, enfim, a grande questão aqui que ele começa falando. Em verdade, digo-vos, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados, né? Meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Então, ele dissipa o erro das revoltas, porque então ele coloca nós como os artífices da nossa vida, né? Somos nós os responsáveis. Então ele dissipa o erro das revoltas, porque já não podemos revoltar com mais ninguém, né? A não ser conosco. E ele fala assim ainda que ensina o objetivo sublime da prova humana, né? Como o Espírito da Verdade ele coloca, que é porque para que as nossas virtudes possam evoluir, não é? Para que elas possam crescer. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos, né? O sopro aí que é bonito, né? Porque o sopro no sentido de falar, né? Porque tem essas duas questões na linguagem antiga, né? No grego. Então ele fala assim que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo. Isso é muito importante também, porque a gente, então, antes só via a miséria e a riqueza. Se você nasceu na miséria, você almeja a riqueza. Se você nasceu na riqueza, você não quer ser miserável, você não quer ir para depender de ninguém, enfim. Então, as pessoas que nascem pobres, elas têm ciúmes contra os ricos do mundo. E ele explica que, frequentemente, são muito miseráveis, porque as suas provas são muito mais perigosas que as vossas. E é um consenso mesmo, né? Porque se nós imaginarmos as possibilidades de erro que alguém com muito dinheiro tem, né? As possibilidades de cometerem enganos, né? De cometerem tantas coisas erradas, porque você imagina, muitas pessoas têm o pensamento de fazer o erro, de viverem de outra forma, enfim, só não tem o dinheiro. Então imagina se tivesse o dinheiro, o que não faria? Né? Ou muitas pessoas também que pensam em cometer crimes, né? Que pensam em fazer coisas, mas que não têm o dinheiro inicial para começar, né? Então você vê como o dinheiro evita que nós possamos cometer tantos erros, né? Então por isso que ele fala aqui nessa questão, porque as suas provas são mais perigosas, as provas deles são mais perigosas que as vossas, né? Devido às possibilidades, né, de erro, as variantes que tem aí. E eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. Então, e ele fala aqui que Deus deu a cada um a capacidade de se transformar, né? De melhorar e de evoluir por si próprio, né? Então, que todos nós temos essa capacidade e de que Ele está conosco, né? E que um dia nós nos lançaremos livres e alegres no seio daquele que nos criou fracos, livres da necessidade de reencarnação. Porque livres nós já fomos, né? Nós já somos. Mas nós ainda estamos, de certa forma, obrigados, né? Por misericórdia divina, se podemos colocar assim, a reencarnar até que nós possamos atingir o grau de pureza
que então nós não necessitemos mais da reencarnação, né? Então, um dia sim nós vamos nos lançar livres dessa forma, no seio daquele que nos criou fracos, para que nós nos tornemos perfectíveis. E essa mensagem, né, do Espírito de Verdade, ele vem no ano seguinte, né? Essas 3 mensagens, na verdade 2, né, vem de 1860 e a outra de 1861. 63 é o último. Uma de 60 e 2 de 61, né? Essa próxima que a gente vai ler também é de 61, tá? E a próxima é de 63. Bom, alguém quer... Entendi. Vou tomar um remédio, minha cabeça está assim, ó. Tá bom, fica à vontade, Rê. Tá bom. Tá bom. Vânia, você quer fazer algum comentário? Você quer falar alguma coisa? Lavínia, não sei também. Se falar, né? É mais refletir sobre o ensinamento, né? Você pode 300 vezes esse capítulo e ele não deixa de te ensinar alguma coisa, né? As 300 vezes que você estuda, você lê, relê, né? Sempre tá alguma coisinha nova, né? É muito importante, por isso a gente continuar sempre lendo, né? Porque algumas pessoas têm esse hábito, né? Não sei, esse entendimento errôneo de achar que você leu um livro uma vez e você entendeu o livro, né? Isso para qualquer livro, né? Todos os livros, eles têm muitas informações. E dizer que você captou, que você absorveu todas as informações numa única leitura, eu não sei. Pode ser que seja um gênio, né? Tem gênio que consegue absorver o conhecimento, as frases, né? Não quer dizer que ele tenha absorvido o entendimento, o conhecimento, né? Porque muitas vezes o conhecimento, esse entendimento, ele só vem depois de experiências, né? De vivências, de coisas que exemplifiquem aquilo, né? Então, muitas vezes, a pessoa consegue realmente decorar, saber ali de cor e salteado o capítulo inteiro, todos os itens, mas ainda assim não é garantia de que ele tenha aprendido mesmo, né? Que ele tenha aprendido, que ele tenha trazido para si um entendimento. Então, assim como os outros livros, e principalmente com o Evangelho, a gente vai ter que ler muitas vezes, né? Chico não lia, né? 4 vezes ao ano, estudava 4 vezes ao ano o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, 4 vezes ao ano, todo ano, e ainda assim encontrava coisas novas, né? Então, o que ele falava, né? Que ele sempre aprendia algo novo em cada capítulo que ele lia. Porque imagina, às vezes, coisas que nós passamos, e aí depois, quando nós vamos ler, assim, no Evangelho, nós vamos lembrar daquilo que nós passamos, vamos associar, e aí nós vamos formar um entendimento, né? Muitas vezes precisa que haja esse tempo. Por isso que é interessante quando da gente perceber que quando a gente começa a estudar o Evangelho, aí na semana seguinte, né, na semana posterior, sempre acontece algo que nos remete àquilo que nós estávamos estudando, né? Algum fato, alguma coisa que vai fazer com que nós nos lembremos de algo que nós estudamos no capítulo anterior. E isso pode perceber, né? É sempre assim. Então, é necessário que a gente... É como se fosse um exercício de fixação. A gente tem um entendimento e depois um exercício para fixar, né? Para fixar a matéria aprendida, mais ou menos isso, né? Então, a espiritualidade está sempre junta conosco nesse sentido, né, de nos ajudar. Porque a intenção de todos eles é que nós possamos evoluir. Todos eles querem a mesma coisa que nós queremos, né? Eles estão lá nos ajudando, assim como nós os ajudamos também. Vânia, você está triste? Está pensativa? Você vai falando, eu vou lembrando que eu li no Livro dos Espíritos. Os livros estão assim, as mensagens, as passagens são todas conectadas, né? Você lê um capítulo, dentro daquele capítulo tem sempre está inserido de outro livro. Sim, também. Então, e isso também ajuda a gente a assimilar mais também. Uma coisa vai criando um link com a outra, né? E tudo faz parte de uma coisa só. Nesse sentido também. Isso é muito legal quando a gente vai estudando os outros livros, né? A gente vai lendo o Evangelho, lê o Livro dos Espíritos, a gente vai ver, lógico que tudo veio do Livro dos Espíritos, mas
a gente vai vendo como uma coisa está ligada à outra, né? Os ensinamentos, né? Um vai complementando o outro. Isso é muito legal, né? Isso é coisa que a gente só consegue ver com o tempo, né? Com os estudos e tal, a gente vai vendo a grandeza que é. Algumas pessoas acabam desistindo dos estudos da doutrina porque não conseguem chegar nesse ponto. Eles acham muita informação, muitas perguntas, muitas coisas e tal, mas quando você começa a estudar e ver que uma coisa está atrelada à outra, né? Então, na verdade, uma acaba explicando uma outra que você não entendeu. Então, nesse estudo, né, nessa questão da pesquisa, é que você vai entendendo a doutrina e aí você vai se apaixonando cada vez mais por ela, né? Por você ver como ela ajuda, como ela constrói essa ajuda para cada um de nós, né? Mas precisa querer, precisa ter a vontade, precisa acreditar, né? A doutrina espírita, ela não faz nada. É o que muitas pessoas, né? Não, mas como assim? Lá não salva ninguém, lá não cura ninguém, lá o que faz, né? A doutrina espírita, né? Porque realmente a doutrina espírita ela não faz nada sozinha. Ela precisa que você queira estudar, que você queira elevar o seu pensamento, que você queira ajudar, né? Que você se coloque no movimento para que aí a doutrina possa fazer algo por você. E como que ela vai fazer? Te mostrando conhecimento. E aí você, com as suas reflexões, com o seu mentor ali te ajudando, aí sim você vai poder entender a doutrina e você vai poder ter esse consolo, né? Que o Consolador Prometido traz. Ele traz o consolo, mas é preciso que você queira, né? O remédio, vamos dizer assim, né? E que você queira aceitar o tratamento, porque é isso que é mais difícil. Porque, igual a Rê agora estava com dor de cabeça, toma um remedinho. Já vai fazer um efeito. Muitas pessoas também fazem isso no centro espírita. Vão lá, tomam o passe, fazem opa, estou melhor. E vai embora. Mas não continua o tratamento, porque qual que é o tratamento? O porquê que a dor te levou ao centro espírita? Se não é para que você inicie a sua jornada de transformação moral, para que você reavalie a sua vida, né? A dor te levou lá por algum motivo. Lá você encontrou o consolo, encontrou um paliativo. Mas se para você já bastou, você se afasta. Até que a vida te conduza, por misericórdia divina, te conduza novamente ao caminho do Espiritismo ou a um outro que valha, né? Que seja para você, para o seu crescimento espiritual, né? É difícil, né? Ninguém quer fazer iniciar às vezes esse tratamento todo, né? As pessoas elas querem só tirar aquela dorzinha que está incomodando de fazer as outras coisas que ela tanto gosta e não entendeu que na verdade a vida está colocando aquela dorzinha para ela frear aquele movimento, né? De coisas supérfluas que ela vinha trabalhando, que ela vinha fazendo. E às vezes as pessoas não entendem. É como eu falei com relação à prece. Né? Muitas vezes a gente faz a prece pedindo para que Deus retire de nós aquela prova, retire de nós aquela dor. Quando, na verdade, nós deveríamos pedir ao Pai que nós fôssemos capazes de remover aquela pedra, de remover aquela dificuldade, para que no futuro, quando ela apareça novamente no nosso caminho, a gente já saiba o que fazer. Né? É a mesma coisa com a doutrina espírita. A gente vai, toma um passe e fica melhorzinho. Mas se a gente não quer aprender como faz para não sofrer mais, para não ficar em tanto sofrimento, é uma escolha nossa, né? A gente vai ficando só no remedinho, até uma hora que o remédio perde efeito. Mas isso são outros 500. Eu queria falar uma coisa, mas gostaria que a Vânia terminasse o pensamento dela. Não entendi. Eu queria falar uma coisa, mas gostaria que a Vânia terminasse o pensamento dela, que ela falou que fica lembrando nas coisas que ela lê em outros livros. Verdade. Não era linha de pensamento, não. Era só um comentário. Era só um comentário. Uma planeada. Ela sempre está refletindo. Mas esse negócio do tratamento é engraçado. Ontem eu na casa limpando, me veio certinho na cabeça que as pessoas querem o benefício da cura. No entanto, não querem o tratamento doloroso até chegar à cura. E quando a gente começa no Espiritismo, a gente começa a ser tratado pelos ensinamentos do Cristo, é doloroso a gente se enxergar, ver os nossos erros, ver as nossas paixões, ver o que a gente gosta do mundo, e não é de Deus. E é doloroso mesmo. Só que a gente vai se beneficiar com essa cura, porque a gente vai poder curar outras pessoas também. Os nossos exemplos,
levando os ensinamentos. Então, sobre o que você falou sobre o passe, né? Enfim, ou em outras religiões que as pessoas vão, conversam com o padre, com o pastor, dão uma melhorada, passam no atendimento fraterno, foi beneficiado, né, ali no momento, mas Isso. depois elas não querem continuar com o tratamento, né? Não querem continuar. É a mesma coisa. A Regiane, ela podia ficar com essa dor. Ela sempre teve essa dor. Aí tomava o remedinho, passava, tomava o remedinho, passava. Uma hora ela pensou, eu tenho que passar no médico e ver o que está acontecendo. Isso. Estou passando. Ah, eu não sabia. A desencargo de consciência do médico e meu, eu já tirei até uma tomografia, graças a Deus, não tenho nada no cérebro. Nossa. Apesar de às vezes ser meio oco, mas a enxaqueca que toca mais emocional. Então, esse que é muito importante. Tá, desculpa, pode continuar. Assim, a gente estava falando sobre como as pessoas estão ou não preparadas para a doutrina espírita, né? O que elas querem ouvir ou o que elas ouvem por conveniência. Eu e o Cláudio, eu encontrei uma maneira de fazer o evangelho com ele. A Bíblia? Eu peguei a Bíblia dele, eu falei, você lê a sua Bíblia, eu leio o evangelho, a gente faz tudo aquilo que todos os passos, né? Tudo bem. E assim, eu sempre estou ouvindo palestras e às vezes eu estou deitado ouvindo palestra, ele chega e eu não, se eu estou sem o fone, eu não abaixo. Quanta coisa ele ouve. E assim, às vezes eu vou dando uns toques. E tem coisa que ele acha que assim, ela é pirada. que ele ouve e eu vejo que ele está assimilando. Aí outro dia a gente estava conversando e eu estava falando para ele que a gente já entrou no plano de regeneração, né? Que vai o ápice mesmo, é 2057, pelo que o Chico e o Emmanuel falavam, tudo. Mas que cada planeta tem 7 níveis ainda, então demora muito. E nós, no nosso de provas e expiações, nós já estamos no 7º nível, não tem 8º. Então, o planeta em si tem que dar um salto, tem que dar um pulo para que ele cresça. Ele falou assim, às vezes você fala as coisas, parece que eu estou vendo um filme de ficção. Aí, se eu for pensar na profundeza das palavras, eu até acho conveniente que a gente possa progredir. Mas por que, olha só, por que isso é omitido da gente? Por que os seres humanos, por que isso não é falado para os seres humanos? Todos vão falar a mesma linguagem, mas ninguém sabe. Eu falei, que o ser humano ainda não está preparado para essas verdades. Nem Jesus conseguiu falar quando ele estava na Terra. Ele teve que falar com parábolas. Ele não carregou o povo no começo pela fé. Ele carregou o povo pela fome. Aí ele falou, gente, mas... Então... Ele falou assim, então... Nós somos enganados? Nós, quer dizer, catolicismo, né? O catolicismo. Eu falei, então, vai chegar numa época onde todo mundo vai se entender melhor. Não que o plano de regeneração seja só coisas boas. Não, o malzinho ainda vai resistir. Não vamos ter mais expiações, mas vamos ter provas, né? Ele ficou assim, sabe o que eu pensei? Eu não falei mais nada, porque eu acho que às vezes eu dou muita informação para ele. Precisa assimilar. Eu vi que ele ficou pensando, eu li assim na cabecinha dele.
será que eu fui enganado pela Igreja Católica toda a minha vida? Nossa. Então, É muito difícil. aos poucos, ir mostrando, mas de acordo com a abertura que a pessoa tem. Senão a pessoa fala que a gente é louco. Imagina! Os planetas habitáveis. Tem planeta inteligente, tem planeta que as pessoas são primitivas. Parece coisa de filme científico. São científicas, né, Lavínia? O mais Para a difícil, cabeça deles. o mais difícil, né, é a gente imaginar que a verdade que nós estamos vivendo, então, não é a verdade. Isso é muito conflitante, porque a gente busca muito isso, né, de fortalecer as verdades que a gente tem. Então, quando criança, nossos pais nos apresentam essa verdade e a gente, então, confia nessa verdade e cresce, fazendo com que essa verdade também cresça. A gente fortalece, né? É muito difícil quando pessoas vêm com outras informações diferentes daquilo que você está vivendo ali. Mas aí a questão de enganar, a gente não, nenhuma religião engana ninguém. As religiões, elas têm o seu conhecimento, elas têm até o capítulo 6º, até o capítulo 7º, mas isso porque cada pessoa precisa enxergar a verdade de uma forma. São os dogmas, né? Se a gente chegar e apresentar a verdade nua e crua, nem nós que temos aquele conhecimento da doutrina, que estamos estudando a doutrina, muitas vezes nós não iremos acreditar, nós não iremos conceber. É como, por exemplo, a gente fala, se Kardec, na época, fosse falar das colônias espirituais, da forma como são apresentadas em outros livros. Como que seria para que o pessoal daquela época, né? Imaginar a vida no plano espiritual tal qual nós a vivemos aqui. Lógico que de uma maneira mais elevada. Como que isso seria? Então, quer dizer, nós não estávamos preparados para aquela verdade, né? Mas, no entanto, a doutrina espírita veio trazer toda a constituição, toda a construção. Isso sim, nós já estávamos preparados, porque nós já saímos da época das trevas, nós estávamos já saindo da questão da Inquisição, já querendo enxergar algo além, né? E tanto a espiritualidade estava atenta a isso, se mostrando no mundo inteiro, né? Agora, isso é muito difícil mesmo, a gente, quando conversa com as pessoas assim mais ortodoxas na sua religião, né? De entenderem essas questões que a gente coloca, porque elas confiam tanto naquilo que elas leram, ou que o padre, ou que o pastor, enfim, a pessoa falou, que ela não consegue mudar o pensamento, ela não consegue colocar novos conhecimentos, não é isso? Então é muito difícil, mas é como a sementinha que o Espírito da Verdade está falando. Isso que tudo que você está falando para ele, está tudo sendo gravado, está tudo ali arquivado. No momento, talvez, de um desdobramento, né, de um sonho, aí ele vai ver algumas coisas, pessoas vão falar, e ele vai assimilar aquilo com que você falou. Ou no futuro, né, bem no futuro, quando ele desencarnar e ele se ver no mundo espiritual, ele vai lembrar de tudo que você falou e vai assimilar com o ambiente. Então, é isso que a doutrina sempre fala, de nós não escondermos a luz, né? Mas que certamente nem todos estão preparados para seguir essa luz. Mas ainda assim nós devemos apresentar essa luz. E a boa luz, como a Vânia falou, é a luz dos exemplos, né? Essa realmente clarifica todo o ensinamento. Jesus fez questão de nos mostrar isso. Todos os ensinamentos que ele nos passou, ele também fez questão de mostrar através dos exemplos, né? Ele passou por todas as aflições, mostrando que nós deveríamos ter resignação em todas as nossas provas, mesmo se uma dessas provas se mostrasse total injustiça para conosco, né? Então, a doutrina espírita, nós, da doutrina espírita, somos como jardineiros, né? Nós estamos ali jogando a sementinha, tentando ajudar um irmão, tentando ajudar o outro, né? Mas é disso que a doutrina espírita se trata, que no futuro, né, o futuro das outras religiões será o espiritismo, né? No sentido do espiritualismo, porque nós vamos entender sim que existe algo além da matéria, como a própria ciência já vem descortinando nesse sentido, mostrando que há ainda atividade no corpo, mesmo o corpo já não tendo mais o coração e o cérebro funcionando. Ora, então qual é essa força que ainda mantém algumas atividades fisiológicas no corpo? Da onde vem essa força? E o espiritismo sempre nos mostra, né, no princípio inteligente, enfim,
E nos mostra também que existe essa força, que é o Espírito que imprime essa força na matéria e que ainda quando não estão desligados todos os laços que unem o Espírito com o corpo, o Espírito ainda está a manter aquele corpo ativo, né? Como a gente vê nas histórias, enfim. Toda a doutrina, ela leva tempo para aquelas pessoas que estão preparadas. E para aquelas que não estão preparadas, elas precisam de nós e vão levar mais tempo. Mas é importante, como a Rê falou, de nós não deixarmos, de nós não perdermos essas oportunidades, né? Por exemplo, ela quando está ouvindo uma palestra e está sem o fone, ela deixa lá em áudio aberto para a pessoa ouvir, sempre tem uma coisinha ou outra. Você vê o irmão da Lavínia que se interessa pelas mensagens, porque aquilo toca o espírito, e ali tem o mentor dele também falando, né? Porque se ele está lá como um evangélico, como um pastor, né? Como alguém que está à frente ali da palavra, ele tem esse compromisso com a palavra, então certamente que o mentor dele também sabe disso. Então, ele faz também essa questão ali de passar essas mensagens, então ele está envolvido com essa questão, né? Então, é nesse sentido. A maioria das pessoas não estão preparadas para nenhuma religião, muitas vezes. É só a gente ver esses jovens de hoje, eles não pensam em religião, né? Eles ainda estão com um pensamento da anarquia, né? Não ter poder nenhum, que todo mundo é livre, todo mundo faz o que quiser, não precisa ter religião para me dizer o que eu faço ou o que eu não faço. Então você vê que ele ainda está preso, ele só está querendo tirar do caminho tudo aquilo que impede dele fazer tudo o que ele gosta de fazer, né? Dele atender a todos os seus sentimentos imediatistas. Então, a gente vê a diferença desses espíritos que estão sendo trazidos para cá, para viver no seio daqueles que pensam diferente, que eles já estão mais espiritualizados. Então, é assim que funciona, né, a evolução. São espíritos um pouco mais atrasados, trazidos para cá, né, inseridos no meio de espíritos um pouco mais evoluídos, ou espíritos um pouco mais espiritualizados, vamos dizer assim. E aí, nesse movimento assim de interação um com o outro, há o quê? A plantação da semente, né? Como a Rê falou. Às vezes uma palavra, um entendimento, um exemplo, né? Porque esses jovens hoje, eles carecem de bons exemplos. Infelizmente, a internet, ela está cheia desses youtubers, desses influenciadores digitais. A maioria não tem faculdade, não tem curso, não tem embasamento técnico, mal tem leituras complementares para falar do que falam, mas ali por terem ali o dom da palavra, né, conseguirem se expressar e conseguirem cativar as outras pessoas, acabam ali sendo evidenciados, né? Acabam ganhando ali aquele palco, e aí, infelizmente, introduzem cada informação, cada coisa, e se entristece muito, porque isso acaba atrasando a evolução das outras pessoas, né? Então, por isso que é muito importante nós espíritas divulgarmos a doutrina espírita com os exemplos, né? Com a caridade, com um jovem que passa na rua e vê uma pessoa sem nem conhecer um idoso ali, nem conhecer aquela pessoa, mas para conversar, para perguntar se precisa de alguma coisa. Aquele que leva o alimento, ou leva um cobertor para um irmão que está morando nas ruas, aquele que ajuda uma família necessitada porque perdeu o emprego. Então, esses exemplos que mostram, né, a diferença para esses jovens, fala assim, não, existe alguma coisa a mais. Por que você está ajudando alguém que, né, que não quer nada com nada? Por que você está ajudando? Enfim, é através dos exemplos. E os jovens precisam e carecem muito desses exemplos. Então, a doutrina espírita, quando se fala em propagar, em divulgar a doutrina espírita, é com os exemplos. E com os bons exemplos. Porque nós não podemos, por exemplo, falar em caridade, em benevolência, em abnegação, em dar sem que a mão esquerda saiba, se a gente faz o contrário, se a gente faz o oposto. Se a gente não consegue aprender nem o básico, né? Porque o básico da doutrina espírita é o Evangelho de Jesus. Então, se nós não entendermos os conhecimentos, os ensinamentos de Jesus, como é que nós podemos nos dizer espíritas cristãos? Não é? Como nós vemos muitas vezes, às vezes as pessoas fazerem doação, colocarem um nome, colocarem foto, entendeu? Essa é a questão. Então, quando a gente fala dos exemplos, que seja o exemplo claro. Né? Se nós vamos ser a caridade sem que a mão esquerda veja, que a gente faça sem que ninguém veja, que a gente faça do jeito que a pessoa que está recebendo, ela se coloque na posição diferente, né? Ela não se coloque numa posição de miserável, né? E que a gente ajudando ele, que ele fique com a impressão de que ele está nos ajudando.
Isso que é mais importante, porque além de você ajudar, você deixa o espírito feliz, deixa o espírito contente. Então, quando a gente fala de caridade, a gente tem que falar dos exemplos. E a doutrina espírita, ela trata dessa questão dos exemplos mesmo, né? De viver o evangelho mesmo de Cristo. Mas é muito importante, eu fico muito feliz de saber que você tenta, que você vai plantando a sementinha. E é engraçado porque tenho certeza que coisas que você comenta com ele talvez não comente novamente com você, mas talvez comente com outras pessoas, né? Ah, não sei, talvez a Rê me falou uma coisa outro dia, fiquei pensando e tal. Então, você vê que essa sementinha vai ser levada para outros lugares de uma outra forma, entende? Então, é sempre importante a gente nunca desistir, né? Por mais que a gente ache que talvez nunca vá conseguir, talvez não consiga ainda mesmo nessa encarnação, mas que a sementinha está lá, né? E na próxima Tem certeza. encarnação vai vir diferente, sim. Eu me lembro que há quase 5 anos já, né? Alguém plantou em mim essa sementinha, porque eu era católica também. Ah. Mas eu não era lá muito praticante, né? Mas aí chega um certo momento que você quer buscar, né, a verdade mesmo, né? O espírito anseia. Um sentido para a vida também, né? Isso. O espírito anseia por isso. Né? Muito bem, viu, Lavínia? Aí uma prima minha... Oi? Quem plantou, adubou muito bem. Verdade. Aí uma prima minha, que é espírita, a gente conversava, ela foi me falando sempre, aí eu fui procurar saber, fui no caminho da luz. E ela não está, ela é espírita, mas ela não está... ela saiu do... Ela saiu o quê? Da doutrina? Não saiu da doutrina. Ela é espírita, só que ela não tem como ir mais. Ela trabalha muito, toma conta da mãe, que é idosa, e daí ela não consegue mais participar. E aí ela ia também no caminho da luz. Não está indo mais, é uma pena. Não, agora muito menos, né, por causa da pandemia, mas ela tinha parado já há algum tempo de participar. Bom, vamos só então dar continuidade aqui, deixa eu ver. Dá tempo ainda? Dá tempo. Vamos ler o item 7, por favor. El grande médico de almas. Em espanhol? Pera, deixa eu apertar a tecla SAP. Tem que colocar... quase foi. O quê? Quase foi. O quê? Agora eu tô apresentável. Mas eu bem. Oi, tudo bem? Estou sentindo o cheiro do perfume. Hã? Estou sentindo o cheiro do perfume que você colocou. Ah, não foi isso não. Um cara que acordou mesmo. Agora eu tô apresentado. Cara que acordou. Vai vir, continua. Saudade de você, Li. Também, vamos lá. Na Regiane, Diego não. Não, Diego não. Você viu hoje também? Só das duas, de você não. E se Você tiver não? depois também Ela tá fala todo mundo, né? que o amor que ela sente por você é muito, muito, muito maior de grande. Até o céu. A minha netinha Até o fala, céu. até o céu. O que é pra fazer? Pra ler? Lê então, por favor. Ou você ou a Vânia. Se a Vânia permitir, você lê. Não permito, não. Então leia, Vânia. Vamos Sou lá. o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-los. Os fracos, os sofredores e os doentes são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados.
Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. Que esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis na sua divina lei. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamaste. O Espírito de verdade. Por Deus. É muito, muito bonito isso, né? Lindo, né? Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Ou então, quando ele fala assim, cadê? Tem essa parte também. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo, né? Então, escutai o Espiritismo, escutai a doutrina. E é muito importante quando a gente fala na questão da regeneração, né? Eu falei para vocês agora, né? O que seria de nós, né? Sem a doutrina espírita, sem esses conhecimentos, né? De que Kardec ajudou ali na codificação a trazer para nós. O que seria da humanidade hoje sem o espiritismo? Quando a gente fala, por exemplo, da questão da regeneração, porque do que se trata a regeneração, se não de gerar novamente, né? De transformar aquilo que já existe, não é isso? Então, a regeneração é a gente reformular, refazer os nossos padrões morais, os nossos conhecimentos, os nossos entendimentos. Então, é disso que se trata da regeneração. E a doutrina espírita nada mais é do que um almanaque, vamos dizer, um passo a passo para a nossa reforma íntima, para essa nossa regeneração. Porque a doutrina espírita ela vai falar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que Jesus nos mostrou que nós deveríamos fazer, como deveríamos proceder. Então, a doutrina espírita, ela trata disso. Né, dos ensinamentos do mestre. Então, escutai o Espiritismo. Né? Ele fala, os fracos, os sofredores, os doentes, são meus filhos prediletos. Né? Isso é um consolo muito grande, porque não se ouve isso. As outras doutrinas, os outros lugares, não se falam de quem são, que, na verdade, Jesus quer os pequeninos, né? Que Jesus veio, então, aos doentes e não aos sãos. Né? Em todos os lugares é sempre se colocado os sãos, os prósperos, né? Aqueles são colocados num patamar mais alto. Enquanto os humildes, né, os sofredores, são sempre relegados ao canto, à inferioridade, né? A periferia, vamos dizer assim, do mundo, né? Está sempre relegado aos lados, nunca ao caminho do centro. Aí, de repente, vem o Espírito da Verdade, então vem dizer que os sofredores, os fracos e os doentes são meus filhos prediletos. Então, olha só como é consolador ouvir isso, você que sofre. Os bem-aventurados. Os bem-aventurados. Porque isso consola, sabe? É saber que você está na dor, você está na dificuldade, mas que tem um Espírito elevado que está ali por você. Você é o filho predileto dele, né? Então isso é muito consolador mesmo. E Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo, escutai, né? E que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. Então tudo isso daqui é regeneração. É tudo isso que a gente já carrega desde a época lá de trás, antes de Moisés, a gente vem carregando na época de Jesus, depois também, e hoje é apresentado para a gente que a gente tem que retirar isso da nossa vida, né? Que as nossas encarnações, a gente tem que retirar tudo isso, a vaidade, o egoísmo, né? Que nós temos que ser mais caridosos, porque nós vamos deixar de perceber as nossas mazelas quando a gente der mais importância em ajudar as mazelas dos outros, né? Porque daí a gente não tem tempo de cultivar essas nossas más tendências, entende? Então elas não crescem. Isso já é uma ajuda, né? Já que elas não crescem, já é muita coisa para a gente poder cortar ela pela raiz, né? E que no futuro, humildes e submissos ao Criador,
pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. E então ele vos enviará um filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós porque me chamastes. Né? Então ele fala assim que invocai do fundo do coração. Então é naqueles momentos de grande aflição, né? de grande dor que a gente faz aquele pedido para Deus, que a gente pede para Deus nos ajudar. E aí Deus manda, então, um espírito de luz, o nosso mentor, né? Manda alguém que vai até lá para nos instruir, para nos ajudar. Então, olha a importância do Espiritismo, que ele vem trazer informações cruciais. Imagine nós que estamos passando por uma dificuldade. Só basta a gente, então, orar e pedir do fundo dos nossos corações, pedir a Deus. E certamente ele vai mandar um espírito, vai mandar uma ajuda para cada um de nós. Porque nenhuma de nossas preces ficam sem atendimento, ficam sem resposta. Todas as nossas preces são acolhidas por um espírito de luz. Um espírito de luz que atende aquele chamado. Há casos, por exemplo, que a gente vê espíritos receberem uma prece, mas não serem capazes de ajudar aquela pessoa que pede a prece. E essa prece, então, ela é refletida, ela é enviada para um outro espírito que possa responder. Muitas vezes, por exemplo, em casos em que um filho pede à mãe que o ajude, a mãe que desencarnou, ele roga, então ele faz aquela prece pedindo que a mãe o ajude. Mas às vezes a mãe não está numa condição ainda de ajudá-lo, né? Não está numa condição espiritual de ajudá-lo. Mas ainda assim a sua prece não fica sem atendimento. Essa prece ela é repassada a um outro espírito, né? Tem uma passagem, tem uma situação dessa num livro que eu não estou me recordando agora o título, mas que é nesse sentido, né? Infelizmente, se eu não me engano, acho que é na história do Divaldo, né? Entre a terra e o céu. Exatamente, entre a terra e o céu. E é bem no começo do livro. Ela fala justamente desse sentido, né? A filha pede à mãe que ajude, mas, no entanto, a mãe, passando por perturbações emocionais, está ali naquela família como obsessora, né? Mas, não entendi. Isso mesmo. Tá vendo? Ainda me lembro da história, tá vendo? Enfim, Porque é muito bom, gente. Leia esse livro. Muito importante. E aí ela está nessa situação. Então a filha faz uma prece pela mãe, mas a mãe está ali espiritualmente perturbada e não pode responder essa prece. Então essa prece ela é refletida a um espírito de luz que abraça aquela prece e então vai ao atendimento, vai até a criança, né, para ajudá-la. Então que a gente tenha esse entendimento de que nenhuma prece fica sem atendimento, fica sem um acolhimento. Por isso que é tão importante a gente, no atendimento fraterno, ter esse entendimento de quando nós estamos ali, rogamos e pedimos que sejamos intuídos e protegidos, imediatamente nós somos atendidos pelo nosso propósito. Nós estamos pedindo pelo próximo, não estamos pedindo por nós. Então, isso ganha uma força muito maior. Amai, e então ele vos enviará seu filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras, né? É muito importante que a gente não se esqueça que nós somos, sim, influenciados pelos Espíritos, como a pergunta 459 do Livro dos Espíritos fala, né? Nós somos, sim, influenciados a todo momento, de tal sorte que são eles que nos dirigem. Mas nós não podemos esquecer que são eles que nos dirigem, mas eles quem? Eles a quem nós sintonizamos. Então, sim, nós seremos dirigidos e intuídos pelos Espíritos? Sim. Mas que tipos de Espíritos? Aqueles que nós queremos. Se nós queremos ser protegidos e intuídos pelos bons Espíritos, nós devemos ter bons pensamentos e atraí-los com esses bons pensamentos. Devemos, então, nos dedicar à leitura de livros edificantes, porque isso também os atrai, essa boa vontade, essa nossa vontade pela pesquisa, pelo estudo, também atrai os bons espíritos, eles querem nos ajudar, porque assim como nós, eles também já estiveram nessa posição, sentiram a dificuldade de querer entender um texto e não conseguirem, né, de ficarem com aquele pensamento, aquela reflexão, o que ele quis dizer, como que era, enfim. Eles estão ali para nos ajudar. Então, que nós não nos esqueçamos que nós somos influenciados pelos bons espíritos também, tá? E que neste momento, por exemplo, aqui, todos vocês, né, todas vocês estão
influenciadas pelos bons espíritos, né? Estão aí num sábado à tarde, se dedicando ao estudo, com vontade, querendo aprender. E não é só aqui, né? A Rê mesmo citou, continua depois assistindo palestras, assistindo assuntos, né? Vendo assuntos afins relacionados. Então, e a mudança na conduta também, isso é tão importante. Então, quando a gente se esforça em nos tornarmos pessoas melhores, os nossos espíritos, os nossos amigos, familiares, né? Essa família espiritual que a gente tem tão grande, eles não se afastam de nós, né? E existem muitos espíritos bons à nossa volta. E eles se esforçam muito para nos ajudar. Tá bom? Vânia. Essa Vânia, se ela não existisse, tinha que fabricar. A gente ia pedir para fabricar. Ia pedir. É necessário. Bom, pelo menos eu acho, né? Não sei, todo mundo aí. Eu não gosto muito dela, mas... né? Não vive sem também. Não vive sem. Bom, quem quer fazer a prece de encerramento hoje? A Rejane? A Vânia? Oh, beleza. Então vamos lá, então. Fica à vontade para começar. Está fechando a janela. Vamos então fechando os nossos olhos, pensando em Jesus, agradecendo por mais essa tarde, pelos ensinamentos que o nosso Mestre nos deixou, pela misericórdia de nosso Pai, que nos ajuda tanto, pelos nossos irmãos, pela espiritualidade que sempre está nos intuindo. Basta nós sintonizarmos com eles. Pedir ao Pai que abençoe a toda a humanidade, que estão passando por suas provas e suas expiações, que todos tenhamos forças e fé para prosseguir. Pedir ao Pai que abençoe este grupo de estudo, que a todas elas que não puderam estar aqui, todas nossas amigas e irmãs, que elas se sintam bem, se sintam protegidas e que possam, quanto breve, voltar aos estudos. E que não desistam jamais de estudar em casa. Vamos vibrar pela nossa irmã Rejane, para que passe a dorzinha de cabeça, para que os amigos espirituais estejam ali, aplicando um passe, que ela sinta essa energia, e que assim possa ter a cabeça um pouquinho mais leve e dissipar essa dor que deve incomodá-la tanto. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, muito bom. Legal, muito bom. Bom, Você meninas, fez a faxina sozinha, Vânia? Não, tinha um monte de espírito lá, foi super legal, Lavínia, a gente bateu um papo assim, ó, da hora, uns entendimentos, uma reflexão assim, ó, fala na altura, pode ir, você tá entendendo? Ó, cabeça. Cabeça, eu perguntei as coisas, eles responderam, não tiveram medo de responder nenhum momento, aí falaram assim, Vânia, eu tenho que ir lá ajudar outras pessoas, eu falei, beleza, é nóis. Que bom, hein? viu? Melhor ajuda é possível, né? Bom, meninas, eu quero agradecer, então, a presença de vocês, mais uma vez. É sempre muito bom estar aqui junto. Não entendi. Não tem até. Nós que agradecemos. Que não mostra muito, né? Só o beijo. Cadê a mão? Cadê a Malu mão? tá no quarto. Ah, Malu. Essa questão da sementinha nas outras pessoas que a gente tem por perto, né? E da gente entender que a gente tem que ter o respeito também, né? Na hora de falar, no caso da Lavínia com o irmão dela, da Rejane com o marido, a gente tem que também ter o respeito. Não é porque, no caso, na nossa doutrina, a gente tem a questão de ter um conhecimento diferenciado, no sentido assim, de conseguir compreender o que Jesus falava antes, agora no que a gente pronto. Agora, certo. Acabou. Não, é isso, continua, não, tá certo. É isso mesmo. Tem que ter o respeito, pode continuar.
Porque no meu serviço tem a minha patroa e as duas moças que trabalham comigo, as três são católicas. E, assim, tem coisa, a gente conversa sobre tudo. Mas eu vejo que na hora da religião, que elas têm muito respeito, não posso falar nada disso. Mas, assim, que na hora que eu vou falar alguma coisa sobre o espiritismo, em vez de eu ultrapassar alguma coisa que eu imagino que elas não vão entender ou ter um entendimento diferente, eu prefiro focar no que Jesus tem a dizer sobre aquilo. É isso que eu faço com a mensagem que eu envio para o meu irmão. Eu não falo nada sobre espiritismo, assim, porque ele nem sabe que eu sou espírita. Jesus não tem erro, né? É por isso que até mesmo os cientistas falam, não tem como, né? Contra a moral do Cristo não há o que se falar. Se pode questionar tudo, né? Os milagres, as predições, o que ele fez quando era jovem, o que ele fez quando era moço, mas a moral que ele trouxe é inquestionável, né? E ainda mais alguém naquela época falar as coisas que ele falava é ainda mais sublime, mais maravilhoso imaginar ainda. Então, qualquer coisa, quando você quiser debater e tal, falar de Jesus, aí todos os corações se acalmam, tudo fica mais tranquilo, porque falar de Jesus não tem como, não dá para ter briga, não dá para ter desavença, né? Porque a moral de Jesus é clara e absoluta. Dá sim. Dá para você interpretar, mas se você não fugir daquilo que Jesus está falando, não há como. Não. Assim, Pode ser eu deixo coisas... mais fácil, mas uma briga assim. Vai falar com um materialista, com um ateu. Então, mas ele vai falar sobre materialismo e sobre a descrença dele em Deus. Mas eu quero dizer assim que o que Cristo falou não deixa brecha para discussões. O que discute é o ser humano querendo contrariar aquilo. Mas se você falar assim, contradiga o que Jesus está falando, né? Diga que essa moral não é a moral exemplar, diga que isso não faz bem às outras pessoas, aí ele vai falar assim, não é bem assim. Ele vai querer contestar e vai querer debater. Mas a verdade ela é única. O que Cristo falou não tem o que contradizer. As pessoas colocam ali os seus sentimentos, né? E colocam palavras também, né? Quando a gente vê... Fica subentendido, né? Muitas coisas ele coloca, assim, algumas coisas que Jesus falou e coloca palavras dele, né? Se utilizando, então, das palavras do Cristo para colocar os seus pensamentos, né? E aí ele consegue uma discussão. Mas se a gente for se a gente fosse remeter mesmo à origem, à essência da palavra, da frase, aí vai tudo por baixo. Mas lógico que dá discussão, sim. Desculpa, não ouvi. Que nem os pobres de espírito. É muito falado ainda erroneamente. No caso, no sentido que... Aonde que é essa pobreza de espírito, né? Aquela pessoa, nossa, ela fez muita coisa errada. Ela é pobre de espírito. No sentido que bom. No caso, não fala... Pobre de espírito ou espírito de porco, né? Espírito de porco, tadinho de porquinho. Mais ou menos nessa analogia, verdade. Quando, na verdade, está falando da humildade, né? Do início ali, né? Do espírito, né? Do espírito que consegue manter ali a humildade para receber novos conhecimentos, né? Que se colocam nessa posição mesmo, né? Porque nessa encarnação, no caso, a gente começou com 21. A gente entrou no caminho da luz com 21. Aí, no caso, a Regiane começou com uma certa idade. Você... 32, não foi, Regiane? Mentira. Ai, como você sabia? Como é que ela sabia? Eu com 60. Olha aí, ó. Lavínia, quantos anos você tem? 18. Mentira, não é 60 não. Não, sai fora. A gente não acredita ainda, não. Vou fazer 65 esse ano. Só o Diego que é velho aqui. Vocês dois são jovenzinhos bonitinhos. Eu tenho 29. A Regiane tá com 33. Então, a Lavínia tá com 34, 35. E Diego, 40 e alguma coisa aí, olha lá. Eu não cheguei nem nos 33 ainda. E no caso, assim, né? Nós somos eternos, gente. A gente tem muita coisa para aprender. E tem tempo também. Vou ter que reencarnar várias vezes para aprender muita coisa. Vamos. Uhum. Nessa encarnação, a gente começou com cada um com uma idade, mas quantas encarnações a gente já não teve para chegar nessa hoje e já ter o ensinamento do Espiritismo e acompanhar aí o que Jesus trouxe tanto tempo?
Isso mesmo. No caso, no sentido de ter uma clareza no que ele falou. Não que a gente tenha muito, mas... A gente tenta, né? Tem sim. A gente está aí trilhando o caminho para aprender. Ficou o silêncio e dá tchau. Olha, eu não falo mais nada no curso todo. Que isso, Neuzinha? Fala sim. Não, acabou aqui, já não sei mais nada. Acabou hoje. Um pouco ovo. Acabou hoje. Sábado que vem. Bom, meninas, então vamos lá. É bom a gente... Deixa eu fazer um pedido para a Regiane antes. É ruim, né? Porque a gente sente falta disso, né? Dessa conversa depois do curso, né? Que a gente tinha sempre. Né? Regiane, Cadê a bolachinha? Faltou o cafezinho. Cafezinho. Bolachinha. Quero comer aquele negócio da Lavínia de novo. A gente tá com seu pote ainda, Lavínia. Nem lembrava. O seu tá inteiro, Lavínia. Kibe. Kibe. Ah, o kibe. Vai, fala bem. Ô, Regiane, eu queria te Oi. pedir uma coisa, mas eu sei que é triste que eu vou pedir. Não sei se é triste, não é? Você tem foto do seu filho? Tenho. Depois Você quer eu mande posso. no- É, É. eu queria ver se ele é parecido com o pai dele, se é parecido com você. Não, o pai dele foi do meu primeiro casamento. Eu tenho meu filho e minha filha do primeiro casamento. Ah, O Cláudio não é. mas Não é. ele tem um pai, né? Então. É. Claro, óbvio. Eu não fui. Imaculada, né? Não fui imaculada. Não sou santa. Ah, mas E o seu netinho? Tá grandão já, né? eu tenho 4 Jane. netinhos agora, né? Eu tenho a minha... segunda-feira, acho que sábado que vem, vou fazer aula lá em Volta Redonda, que é aniversário da minha neta. Sabe quantos anos a neta vai fazer, gente? 14. 14. Nossa, A idade da minha Tô filha. velha. É? olha. 14 Eu não anos. sabia que você tinha outros netos. A minha neta vai fazer 14. Aí depois eu tenho o Pacotinho, né? Que fez 2 anos no mês passado. 14 e 2. Aí tem das minhas filhas do coração o Brian, que vai fazer 9 anos agora em outubro. E tenho um Pacotinho, um titico de 6 meses. Que é a coisa mais gostosa. Ontem eu fiquei à tarde aqui. Gente, a gente está despreparada. Me deu uma dor aqui. Ele é muito pesado, sabe? Então eu fiquei assim com ele e deu. Mas assim. Não quis mais soltar de jeito nenhum, ficou um tempão. Ai, que delícia. Eu tô morrendo de saudade de segurar meus netinhos. Então, aí eu vou segunda-feira cedo para lá. Aí se caso não der para ir para o curso, porque a gente pode passear em algum canto, vocês me perdoam, tá? Não. Não. Mas se a gente ficar em casa e não programar nenhum passeio, eu faço lá mesmo. De vez em quando aparece um menininho de cabelinho meio enroladinho, meio procurando assim, é o pacotinho. Mas eu mando a foto para você ter certeza se você viu ele do meu lado ou não, tá? Tá bom. Você sentiu, então? Eu não sei de nada. Você sentiu, então? Sim. Mas eu mando. Tá bom. Beijo a todos. Beijo, gente. Boa noite. Domingo. Para vocês todos. Beijo a todos. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Alguma coisa avisa nós. Tchau. Tá bom, obrigada. Tchau. 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 Tchau.